Pessoal, essa questão vai trazer algumas características, né, sobre a euglena, que é o principal representante do filo Euglenophyta que está no reino protista. É um organismo microscópico encontrado principalmente em água doce. Eles pedem que a gente analise algumas alternativas e escolha aquela que é correta. Então vamos relembrar aqui quem é essa euglena, né? A euglena, gente, ela tem um formato bem característico. Ela é um flagelado, então ela tem um grande flagelo que é utilizado, né, para locomoção. Ela até tem um outro flagelinho aqui dentro. Então, esse flagelo, né, ele é utilizado para locomoção dessas euglenas. Então, como todo indivíduo do reino protista, ele é eucarionte, então ele tem um núcleo, né? O material genético, ele tá dentro da carioteca. A euglenófita, gente, ela é fotossintetizante. Então, ela tem cloroplastos, então ela é verde, ela tem clorofila A no seu interior, só que ela também apresenta mitocôndrias, né? Porque ela também faz respiração celular, como todos os eucariontes. Então, que seria o núcleo. Ela ainda tem uma estrutura bastante importante chamada vacúolo contrátil, cuja função é promover o equilíbrio osmótico, né? Então, ele enche de água, esvazia de acordo com a necessidade, ok? E ela tem ainda uma estrutura, né? Vou colocar aqui para a gente lembrar, chamada estigma. O que é esse estigma? Ele age como um fotorreceptor. Ele, então, reconhece a direção da luz. Porque como é um organismo fotossintetizante, é importante que a euglena esteja em locais iluminados. Por isso, a presença desse estigma é tão importante. Então, vamos ver lá o que ele está falando. Letra A. A reprodução se faz por divisão binária transversal. Então, gente, o que é reprodução? O que é divisão binária? É aquela reprodução assexuada em que o organismo se divide em dois. No caso da euglena, é exatamente isso que acontece. Entretanto, não é transversal. Ela é longitudinal. Então, se uma euglena vai se dividir, ela vai simplesmente fazer isso aqui, ó, né? Começa, na verdade, daqui para lá, começando por cima, né, na região do flagelo, e vai, no final, dar origem a duas novas euglenas. Se fosse transversal, seria nessa direção, mas não é o que acontece, ok? Então, a letra A não é a nossa resposta. Letra B, o estigma é o corpúsculo que orienta a euglena em direção à fonte luminosa. Como eu comentei, né, essa é a resposta correta, porque o estigma, então, ele é um fotorreceptor, ele é capaz de sentir, né, então, receber os raios solares, a luminosidade, e direcionar a euglena para aquele local para que ocorra a fotossíntese. Letra C. A locomoção se deve à presença de numerosos cílios que recobrem a célula. Não, né? Então, como eu falei, o flagelo é responsável pela locomoção e não temos cílios na euglena. Então, essa não é a resposta. Letra D. As contrações celulares são devidas ao vacúolo contrátil. Então, o que eu comentei que o vacúolo faz? O equilíbrio osmótico. Essas contrações celulares que ele está comentando, quando a gente olha a euglena num microscópio, é muito fácil da gente ver ela se movimentando. Então, além do batimento do flagelo, né, que faz ela se movimentar, existem algumas contrações que ocorrem devido a um movimento de umas placas de proteína que essa euglena tem associadas ao citoesqueleto. Essas placas, né, formam, então, uma película. Então, é devido ao movimento dessas placas lá associadas ao citoesqueleto que nós temos essas contrações. E não devido ao movimento do vacúolo, ok? E na letra E, ele diz que a membrana ondulante funciona como um órgão auxiliar na locomoção. Na euglena, pessoal, nós não temos essa membrana ondulante, então a gente não pode colocar essa como nossa resposta. Essa membrana ela é muito comum em organismos como, por exemplo, o Trypanosoma cruzi.
ele, além do seu flagelo, ele tem uma membraninha associada à célula que também vai auxiliar nesse deslocamento, mas não é o caso da euglena. Então, a nossa resposta, letra B.